Francisco de maneira tão bonita. Olha o que está acontecendo hoje na igreja católica. Quantos cristãos católicos de comunhão diária metendo o pau no Papa Francisco, falando mal do Papa, chamando o Papa de comunista, chamando o Papa de anticristo, pessoas que comungam. Por quê? Porque o Papa Francisco tem as opções dele claras em relação aos pobres. E hoje em dia, se você dá pão para um pobre, se você dá comida para um pobre hoje em dia, você é chamado de santo. Mas se você pergunta naquele mundo onde você vive, naquela sociedade onde você vive, na igreja onde você vive, qual é a razão da pobreza, você é chamado de comunista. Você não pode perguntar qual é a razão da pobreza, porque atrás da pobreza está uma injustiça social. E se a igreja não falar isso, quem é que vai falar pelos pobres? Quem é que vai falar? Se a igreja não escrever documentos sociais em relação ao que está acontecendo no mundo de hoje, como foi escrito há mais de 100 anos atrás, um documento sobre o trabalho, na época da escravidão, pelo Papa Leão XIII, chamada Laborem Exercis, o primeiro documento social da igreja. Ninguém ia falar pelos escravos, ninguém ia falar por eles, ninguém. Então nós temos que parar com esse negócio, principalmente cristão católico. A igreja está lotada, gente, assim, que chama Papa de comunista, que chama Papa de anticristo. Quem tem essa atitude não deveria comungar, não deveria chegar no altar se você não é capaz de amar o seu pastor. Não deveria. É muito triste nós ouvirmos dos próprios cristãos católicos falarem mal das lideranças que nós temos na igreja. Sabe por quê? Porque os crentes não fazem isso, não fazem. Crente não fala mal da liderança dele, mas católico adora falar mal da liderança, principalmente se a pessoa que lidera tem posições sociais. Outro assunto que nós temos que falar na igreja: campanha da fraternidade do Brasil. Bispos falando mal da campanha, pregadores falando mal da campanha da fraternidade, leigos falando mal da campanha da fraternidade, porque é uma campanha ecumênica, que é uma campanha que foi escrita junto com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, igrejas sérias, que tem uma proposta séria de seguimento a Jesus. Padres boicotando a campanha da fraternidade, leigos mais ainda, bispos falando mal da campanha, falando mal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu estou falando isso porque tem muita gente do Brasil me ouvindo agora, muita gente. Se nós não mudarmos a nossa postura de cristãos católicos na igreja, nós vamos seguir qualquer pessoa, menos a Jesus. Quando um Papa fala alguma coisa na igreja, ele fala uma palavra do magistério chamada ex cathedra. Ele fala em nome de Deus. Ele fala em nome do Espírito Santo, que o ungiu, que o escolheu para governar, para santificar e para conduzir. O Papa tem 3 funções no ministério dele, de Pedro. Ele tem uma função de conduzir, ele tem a função de ensinar, ele tem a função de santificar. Se você tem amigos que você escuta dizendo, falar mal do Papa, falem para ele: escuta, eu sou católico apostólico romano, eu amo a minha igreja, eu respeito os meus pastores, mas não multipliquem isso não. Tem tanta gente multiplicando isso, tanta gente multiplicando ódio. Para terminar, quando perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, o jornalista inglês,
Perguntou para ela: Madre Teresa, o que está errado na igreja? Ela falou: eu e você. Foi a resposta dela para o jornalista: eu e você estamos errados. Então, seguimos a Jesus. Quem segue a Jesus mostra o lado bonito da igreja. Mostra o lado bonito do Papa Francisco, dos padres, dos bispos. Mostrem. É muito fácil falarmos para Deus que nessa quaresma não estou comendo chocolate, não estou tomando vinho, não estou comendo carne. Mas fale para Deus: Senhor, eu te ofereço isso aqui, minha língua, que às vezes é tão grande e que faz tanto mal. Desculpa se eu estou falando muito, desculpem, mas eu sou padre. Eu me alegro com a igreja que se alegra. Eu sofro com a igreja que sofre. Eu sofro com a igreja que sofre. Porque da mesma maneira, imaginem, se falam mal do Papa, imagina de mim. Imagina de mim. Imagina de outros padres do mundo inteiro. Não é? Então vamos ser pessoas diferentes. Vocês que estão aqui, vocês que nos escutam, vamos proclamar aquilo que de bonito existe no cristianismo. Chamar Papa de comunista, quando ele pergunta para o mundo qual é a razão social da pobreza, é não entender a Jesus, é não seguir a Jesus. Amém. Creio